Bom, todo mundo quer investir, quer ver o seu dinheiro se multiplicando, mas você sabe avaliar se os seus investimentos estão rendendo bem ou não? Você sabe avaliar o que é uma boa rentabilidade, o que é uma rentabilidade ruim? Nesse vídeo eu vou te mostrar como avaliar a rentabilidade dos seus investimentos para saber se eles estão rendendo bem. Eu me chamo Letícia Krática, sou educadora financeira e estou aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira. Então vamos avaliar agora a rentabilidade dos seus investimentos. Bom, qual que é a lógica dos investimentos? O que acontece quando você pega o seu dinheiro e investe, aplica ele em alguma aplicação ali do mercado financeiro? Se você está investindo na renda fixa, a renda fixa funciona como um empréstimo. Então você está pegando o seu dinheiro, emprestando ele para uma instituição, um banco, uma empresa, enfim. Essa empresa vai utilizar a disponibilidade do seu dinheiro e vai te pagar um rendimento por isso. Ou seja, você está sendo pago por vender a disponibilidade do seu dinheiro. O que eu quero que você entenda é, a renda fixa funciona como um empréstimo com um contratinho ali já pré-determinado, questão de prazo, rentabilidade, enfim. Não estou falando que a rentabilidade é fixa, ela é já pré-determinada. Ela pode ser variável porque tem aplicações que são pós-fixadas. Então, por exemplo, vai render o CDI. O CDI é uma taxa de mercado que fica flutuando ali dia a dia, mês a mês. Então, pode ser que você tenha uma rentabilidade no final do período muito além ou muito aquém do que você contratou no início. Já se você investe na renda variável, você está comprando participação em algum negócio, você está acreditando que algo vai performar bem. Então, a sua lucratividade vai depender da performance desse ativo. Exemplo, se você está comprando ações, a rentabilidade dessas ações vai depender da rentabilidade da empresa dessas ações. Se você está colocando o seu dinheiro num fundo de investimento, vai depender da performance do gestor nas alocações que ele vai fazer. Então, na renda variável, você compra participações. Você não está emprestando o seu dinheiro, você está comprando ativos e se você precisar resgatar esse dinheiro, você precisa vender esses ativos. Por isso, por causa desse fator de depender de uma performance, a renda variável ela é mais arriscada do que a renda fixa. A renda fixa ela já tem um contrato pré-determinado, ela tem os seus riscos. Risco de, por exemplo, a pessoa que pegou o seu dinheiro emprestado, aquele devedor, não te pague de volta o seu dinheiro. Há esse risco. Na renda variável, há o risco dos bens que você está comprando, dos ativos que você está comprando, se desvalorizarem. Pela renda fixa funcionar como um contrato de empréstimo, ela é mais segura. Além disso, tem algumas aplicações com garantia do FGC, ou então Tesouro Direto, garantia no Tesouro Nacional. Então, ela é muito mais segura. Então, por essa instituição que está pegando empréstimo ali com você, ter esse fator da segurança, ele ter algumas garantias ali, ele vai atrair muitas pessoas para fazer o investimento nele, para emprestar o recurso nele. Por conta disso, ele não vai precisar entregar uma boa rentabilidade. Então, o que a gente consegue observar? Que o risco caminha junto com o retorno. Se você vê uma aplicação que está te entregando um retorno muito alto, pode ter certeza que tem um risco ali agregado a esse retorno, porque aquele emissor desse título, a pessoa que está pedindo esse empréstimo, precisa te atrair pela rentabilidade, porque não é tão seguro como outras aplicações. Ou seja, o que eu quero que você entenda, o risco caminha junto com o retorno. A renda variável tem um potencial muito maior de te entregar retorno, por isso ela é mais arriscada. A renda fixa é mais segura, por isso ela tem um potencial bem menor de te entregar retorno. E qual que é o parâmetro, qual que é a base que a gente coloca ali? A taxa livre de risco. Então, dentro dos países, todos os países têm a sua taxa básica de juros. No nosso caso, é a Selic, a taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Essa taxa é determinada pelo Banco Central, pelo Copom, um órgão do Banco Central, que vai regulamentar ali todos os contratos de empréstimo, de financiamento e também dos investimentos. O Tesouro Selic, por exemplo, é a aplicação mais segura do país, por ter lastro no Tesouro Nacional. Ele tem a rentabilidade da taxa Selic. Vamos supor que você tem que tomar uma decisão de onde investir o seu dinheiro e você tem duas opções. Ou o Tesouro Selic rendendo 6,25% ao ano, ou, por exemplo, investir em debêntures de uma empresa pequena. O que são debêntures? São títulos de renda fixa que as empresas emitem, tá? Títulos de dívida que as empresas emitem para contrair empréstimos. Investir, por exemplo, numa empresa pequena, emprestar dinheiro para uma empresa pequena que não tem muita garantia, que não tem muita liquidez, rendendo 6,25% ao ano. O que você vai preferir? Aquilo que é seguro ou aquilo que é arriscado com a mesma rentabilidade? Obviamente, você vai preferir aquilo que é seguro. Então, o investidor, ele sempre vai estar avaliando o risco e o retorno. Será que compensa você investir nessa debênture aqui se ela te pagar 7% ao ano? Só 0,75% a mais por um risco agregado bem maior? Esse fator que você tem que avaliar. Então, é muito importante que você sempre avalie. Será que esse risco que eu estou correndo vale a pena? Então, é importante avaliar o quanto a mais que você vai estar ganhando de rentabilidade pelo risco que você está correndo. Lembrando que, se você sempre vai ter a oportunidade de investir em algo muito seguro a 6,25% ao ano,
Para você correr risco, tem que valer a pena, tem que render bem mais do que isso, compatível com o risco. Para isso, a gente calcula o prêmio de risco. Então, se a gente tem a nossa taxa livre de risco, que é 6,25%, e a gente tem uma aplicação que rende, por exemplo, 10% ao ano, aproximadamente 10% ao ano, você tem que calcular ali 10% menos 6,25%, 3,75%. Esses 3,75% a mais compensam o risco que você vai correr? O risco agregado desse investimento que você vai estar colocando o seu dinheiro ao invés de colocar no Tesouro Selic? Então, assim, a gente avalia se o investimento está performando bem ou não. Então, se você olhar para sua carteira de investimento hoje e olhar e falar, poxa, minha carteira rendeu 10% no último ano, mas ela oscilou muito. Teve momentos que ela estava negativo 5%, teve momentos que ela estava positivo 12%, hoje ela está em 10%. Será que esse risco que você correu de, por exemplo, ter tido que tirar dinheiro dos seus investimentos, necessidade de capital, e você vender no prejuízo, será que esse risco teria compensado esse prêmio hoje, que seria ali de 3,75%? Avalie isso. Lembrando que você vai buscar investimentos, se você vai correr risco, você precisa buscar investimentos que rendam acima da Selic. Então, a gente sempre vai ter como base a taxa Selic. Então, outro parâmetro que você pode usar é o IPCA dos últimos 12 meses. Então, eu te convido agora a avaliar a sua carteira de investimentos, olhar quanto que ela rendeu no último mês, quanto que ela rendeu no último ano e nos últimos 2 anos, e enfim, depende do seu histórico aí de aplicações, há quanto tempo que você investe. Avalie e veja quanto que ela tem rendido acima da Selic. Vale a pena você manter essas suas aplicações? Agora que você já sabe avaliar se os seus investimentos estão rendendo bem ou não, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente postar conteúdos novos por aqui. E aí, quanto que os seus investimentos têm rendido no último mês, no último ano, nos últimos 2, 5 anos? Avalie isso e veja se eles renderam mais do que a Selic.